Money Report entrevista agora o jurista Renato Opsi-Blum sobre a questão do monitoramento de celulares para evitar multidões durante a pandemia. Doutor Renato, em primeiro lugar, o tema de segurança digital e direito digital volta e meia volta à baila com alguma intensidade no Brasil. O que aconteceu esse final de semana? O governo de São Paulo começou a fazer o monitoramento e teceu críticas à população devido ao baixo nível de aderência ao isolamento social, um índice considerado baixo, 49%, quando esse índice devia ser de 70%, e isso voltou a despertar críticas de quem é contra esse tipo de postura por parte do Estado. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro pediu prudência aos integrantes do governo federal, esperando analisar melhor essa questão. Existe algum risco de perda de privacidade por parte das pessoas? Esse procedimento por parte do governo, analisando os mapas de calor para ver quem está respeitando o isolamento social, isso de alguma maneira fere os direitos individuais? Olha, André, você acabou respondendo a pergunta. Então, quando você mencionou mapas de calor, o que o governo, que tem essa legitimidade pela lei de obter certas informações, fará ou está fazendo? Ele está analisando sombras, não está analisando pessoas. Até poderia analisar pessoas do ponto de vista legal, mas a situação fática hoje são imagens de calor, são sombras. Sombras que identificam áreas de aglomeração. E da forma pela qual a previsão ou todas as posições legais tratam desse assunto hoje, você tem que impedir e evitar essas áreas de aglomeração para que, a partir daí, a gente diminua a disseminação do vírus e, por consequência, diminua aquela curva. Então, o dado anonimizado, que é o dado que não identifica nenhum indivíduo, ou seja, é simplesmente uma mente, ele não tem nenhuma importância. Um dia me perguntaram em aula, mas se esse dado anonimizado vazar, qual é o risco? O risco é zero, porque dado anonimizado não identifica ninguém. Eu só tenho identificação de deslocamento, né, daqueles pontos, não daquelas pessoas, do ponto de vista técnico-jurídico. Agora, muita gente pergunta também, se a Lei Geral de Proteção de Dados estivesse em vigor, e é uma outra discussão, que era para entrar em vigor no dia 16 de agosto desse ano, de 2020, o Senado aprovou uma prorrogação, estamos aguardando para ver o que a Câmara vai dizer. Talvez ela entre em vigor só no dia 1º de janeiro de 2021. Se ela estivesse em vigor, a resposta seria idêntica. Eu já estou te dando a resposta como se a LGPD estivesse em vigor, que é da forma mais restritiva possível. Quando nós falamos em dados, nós vamos para as exceções. Então, quais são as hipóteses que determinada situação pode acontecer? Então, estamos conversando nesse momento. Primeiro, geolocalização. De pessoas? Não, de mancha. O governo poderia receber dados de geolocalização com a identificação de pessoas por esta finalidade, aliás, para esta finalidade legal, em um estado de emergência e calamidade, a finalidade, cumprir a lei, ou seja, evitar aglomerações e salvar vidas, pode. A segunda questão, mas o Estado poderia ir além disso e obter, além da identificação das pessoas, ou, vamos até reforçar um pouco, identificar pessoa, indivíduo a indivíduo, sem um propósito específico? Não. Tem que se atender à finalidade pública. Nesse caso, já respondemos, evitar aglomeração. Mas o Estado poderia, na sequência, fazer algo diferente e identificar estas pessoas que foram testadas positivamente e, nesta identificação, verificar a localização destas pessoas e, a partir daí, tomar medidas para que essas pessoas positivas não frequentem determinados locais ou não estejam presentes em áreas públicas? Poderia também. Mas qual seria o cuidado? E aí vem aquela pergunta que todos fazem, mas não é invasão de privacidade?
A invasão de privacidade só acontece quando eu transgrido uma lei. Nesse caso, não há transgressão, porque o Estado tem essa legitimidade. Poderá haver um eventual dano à privacidade caso esses dados, nessa segunda hipótese, vazem, ou seja, saiam do controle do poder público. É mais ou menos o seguinte, igual o dado de hospital. Então, as pessoas testadas positivamente, se esses dados vazarem, podem causar um prejuízo à privacidade e intimidade dessas pessoas, dependendo do contexto. Sim, a mesma coisa. Se o Estado detém essas informações e aqueles dados vazam, dependendo do contexto, pode haver prejuízo, e havendo prejuízo, esses indivíduos farão jus a uma indenização proporcional. Esse é o cenário que nós estamos vivenciando hoje, mas existe muita dúvida, muito em função desta novidade, e até da questão das fake news, né, da divulgação exagerada, estão invadindo o meu dispositivo, isso é crime de invasão de dispositivo informático, etc. Não, ninguém está invadindo nada. Então, no primeiro momento, dados anonimizados, não identificam, não é invasão, isso está nos registros das telecoms. As telecoms têm esses dados por lei, e no segundo momento, excepcional, o Estado poderia fazer isso desde que ele guarde as medidas necessárias para manter a segurança e a privacidade daqueles dados. As telecoms, que são as depositárias, não sei se eu vou me expressar corretamente, mas são as depositárias por contrato que as pessoas têm com as telecoms para usar os seus serviços, elas, nesse processo, elas só entregam uma parte das informações, elas não entregam os números dos celulares, elas dão, como o senhor falou, elas entregam uma sombra, um sombreamento de elas não entregam ao Estado o número 1, 2, 3, 4, 5 está na Praça Pôr do Sol nesse momento. Não é isso que elas fazem. Assim. Eu gostaria de ter do senhor assim, um exemplo bem claro, bem simples, para poder mostrar ao nosso espectador o que as companhias e o governo estadual estão fazendo. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Este é o cenário. E a lei não impede, inclusive, o fornecimento para essa finalidade da identificação do usuário. Eu vou até abranger um pouco mais. Não são só as telecoms que detêm esses dados pessoais de geolocalização. Algumas aplicações, por exemplo, Google Maps, o Google que tem hoje quase toda a base das redes sem fio das principais cidades do mundo, e que, se você consegue casar o dado do Google com o dado da Telecom, você tem uma precisão muito efetiva, inclusive falando de Google, houve agora, há pouco tempo, há 2 ou 3 dias atrás, a notícia de que o Google fez uma parceria com a Apple para que, visando a identificação, a melhora na gestão desta crise, envolvendo aí a geolocalização dos usuários das plataformas, eles estariam desenvolvendo uma aplicação para facilitar esse tipo de gestão e de gerenciamento. Então, hoje, quando nós clicamos, e até você mencionou a questão do contrato, quando nós clicamos em um contrato para usar uma aplicação dessas, seja usar Apple, usar Google, ou Waze, por exemplo, o próprio WhatsApp, nós, por contrato, em tese, estaríamos aí consentindo. Eu digo em tese, porque na prática a gente só clica e não consente porque nós não lemos esses contratos longos, técnicos, etc. Isso vai mudar quando a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, entrar em vigor. Aí muda. Porque a LGPD, ela fala, não pode continuar assim. Eu tenho que consentir aquilo que eu entender. Então, o consentimento vai ter que ser livre, vai ter que ser devidamente informado e vai ter que ser inequívoco. E quando for dado médico, que é o dado sensível, vai ter que ser específico também para aquela circunstância, para aquela situação. Então, o cenário hoje ainda é mais macro, ou seja, as informações, e esse debate que existe hoje, já existem, já são coletadas, já são tratadas. O Estado, nesse caso, seria o último a saber, entre aspas, o último a receber. E muitas empresas já têm, nós, muitas vezes, inconscientemente, mas do ponto de vista contratual, consentimos e os dados estão lá. É uma questão de adaptação da cultura, da conscientização. Do ponto de vista legal, mesmo sem LGPD, nós teríamos esta permissão. O que a LGPD pode mudar na vida do cidadão, ou para melhor na vida do cidadão, na vida do usuário do serviço de telefonia móvel, na vida do sujeito que tem sujeito como eu, como você, que nós temos muitos nossos dados em rede social?
Nós fazemos a nossa declaração de imposto de renda por rede social. Por rede social não, por e-mail, né? Por mensagem. A LGPD, ela vai detalhar todas as novas regras, obrigações, direitos e deveres. Nós, titulares, indivíduos, teremos mais direitos. Aqueles que coletam e tratam dados pessoais terão mais obrigações. E vai mudar uma série de comportamentos, inclusive este do consentimento, vai trazer uma série de novas hipóteses, inclusive vai criar uma autoridade chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai interpretar essa lei a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. Inclusive, se já estivesse constituída a Autoridade Nacional, que essa parte da autoridade já está em vigor desde 2018, nós já teríamos a interpretação da autoridade nesse momento com relação a esse assunto que nós estamos conversando. Então, teríamos uma interpretação oficial até para esclarecer melhor esse ponto. Isso seria altamente positivo, mas, infelizmente, a autoridade ainda não foi constituída. A gente depende de um decreto do presidente para isso, para a nomeação dos 5 diretores, um será o presidente. Esperamos que essa Constituição se dê o mais rápido possível. E eu divido a lei em 2 situações. A primeira situação, a primeira parte da lei, essas regras e obrigações para a coleta de dados e tratamento. A segunda parte, deveres, direitos e obrigações para a manutenção daqueles dados que foram coletados. A lei é muito parecida com a GDPR europeia, muito avançada, prevê sanções importantes, inclusive financeiras, que podem chegar em até 2% do faturamento bruto por infração ou 50 milhões de reais por infração. É uma lei que vai não só dar conforto, mas vai trazer também a parte educativa, vai trazer a preocupação da segurança pelo dado pessoal. Nesse momento também é bom a gente sempre colocar na pauta, estamos aí todos nós, ou pelo menos a maioria, em home office, usando de forma muito intensa as conexões remotas. Então, seria o momento mais oportuno, não teríamos o momento mais oportuno possível do que este para a constituição da Autoridade Nacional. Eu quero agradecer, André, mas agora eu preciso entrar numa outra call digital para participar de uma live que eu vou debater, inclusive, este assunto. Doutor Renato, muito obrigado. É sempre um prazer conversar com o senhor. Certo? Grande abraço, muito obrigado por prestar o seu tempo ao Money Report. Até mais.